Meus irmãos, meus queridos, nós aqui da Videira estamos avançando numa série de pregações a respeito de encontros que diversas pessoas tiveram com Jesus, né? Encontrando-se com Jesus é o nome dessa série. Nós hoje entramos na segunda metade dessa série, isso é, já vimos 4 pregações, vão ser 8 ao todo. Hoje nós vamos ver a quinta dessa série de pregações, né? E é com alegria que a gente tem avançado por essa série, pensando juntos sobre o poder transformador de Cristo na vida das pessoas, e como as pessoas que se encontram com Jesus têm suas vidas transformadas a partir da perspectiva que Cristo tem da vida, a partir da sua própria presença na vida delas, e de como esses encontros também podem fazer parte de nossas próprias vidas, né? Hoje eu quero convidar você, na verdade, a estar junto comigo, pensando sobre uma dessas histórias de encontros com Jesus, uma história conhecida, mas que eu quero convidar você hoje a olhar mais de perto. É um encontro de Jesus com um homem que queria saber como herdar a vida eterna. Essa história ela está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versos 18 a 23. Então, já convido você a abrir sua Bíblia, ou acessar o seu celular, colocar aí o seu aplicativo nessa posição do texto bíblico, Lucas capítulo 18, a partir do verso 18 até o 23. Essa história também está narrada nos demais evangelhos sinóticos. Isso é, em Mateus, no capítulo 19, do verso 16 a 22, e Marcos, no capítulo 10. É a mesma história narrada em 3 evangelhos. Esse encontro é normalmente lembrado como a história do jovem rico, né? Alguém que já tem alguma familiaridade com as Escrituras vai se lembrar com essa nomenclatura, a história do jovem rico. Embora no Evangelho de Mateus ele seja chamado de jovem, realmente, nos Evangelhos de Marcos e Lucas, o perfil descrito deste homem é de um homem maduro, um homem com uma posição de destaque na sociedade. Os Evangelhos, de uma forma geral, os 3, eles reforçam a ideia de que esse homem tinha algum tipo de autoridade em sua comunidade. Em outras palavras, era um homem que tinha algum tipo de poder. E era um homem riquíssimo, segundo Lucas, e dono de muitas propriedades, segundo Marcos e também Lucas. O texto, como eu disse, é Lucas 18, do verso 18 ao 23, e eu quero convidar você agora a ler comigo as Escrituras. Diz assim: E perguntou-lhe um dos principais: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, que esse tempo que vamos agora aplicar no estudo, na reflexão da Tua Palavra, possa produzir em nossas vidas o fruto que o Teu Espírito deseja realizar em nós, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nosso personagem de hoje era um homem com profundas raízes religiosas. Um homem experimentado na religião. Um homem que estava preocupado com a vida eterna. Nesta vida ele já tinha o suficiente. Mas ele se sentia inseguro em relação à eternidade. A Bíblia não é clara a respeito da origem da riqueza desse homem. Talvez ele tivesse feito por onde, trabalhado arduamente em seus empreendimentos, investido corretamente os seus ganhos, e aí se tornou alguém
com muitas propriedades. Ou talvez, quem sabe, ele era de uma família rica, que havia deixado para ele uma grande herança, muitos bens, muita riqueza. De uma forma ou de outra, parece que ele foi ao encontro de Jesus porque ele sentia que agora era necessário garantir também uma boa vida eterna, já que ele já tinha uma boa vida aqui. Vida eterna. Se você nunca havia pensado sobre isso antes, eu quero lhe convidar a considerar essa afirmação bíblica de que há uma vida que se estende além da morte. As Escrituras afirmam que nós fomos criados à imagem e à semelhança de um Deus que é eterno. E que esse Deus eterno nos chama para vivermos a eternidade ao lado dele. Talvez você não seja rico, como o personagem da nossa história, mas é bem possível que você seja alguém que, como ele, está interessado pela eternidade. Essa é uma preocupação legítima e por isso eu convido você a aprender com os erros e os acertos desse homem que se encontrou com Jesus Cristo. Se você é como aquele homem rico, a primeira questão que você precisa resolver é a seguinte: muito bem, a quem eu devo procurar para obter informações seguras sobre a eternidade? Quem poderia lhe dizer algo sobre como obter uma extensão da vida? Quem tem experiência própria no que vem após a morte? Ora, eu afirmo que apenas Jesus Cristo tem orientação segura a respeito da eternidade. E há pelo menos 2 motivos para eu afirmar isso. Primeiro é que antes de se fazer homem, Jesus conhecia a eternidade. Veja o que diz o apóstolo João sobre Jesus no seu Evangelho. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4, é dito o seguinte a respeito de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ora, João não tirou essa verdade, esse conceito de que Jesus já existia ou já era desde a eternidade da sua própria cabeça. Ele apenas estava descrevendo aquilo que o próprio Senhor Jesus havia afirmado em uma conversa com os fariseus, quando o Senhor disse existir antes de Abraão. Numa discussão com os fariseus, Jesus disse assim, João capítulo 8, versos 58 e 59, principalmente 59, Jesus diz assim: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí foi quando as pessoas pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque Jesus tinha dito, na verdade, que era o próprio Deus, que ele existia desde sempre. Então essa é a primeira razão, porque Jesus é uma pessoa fidedigna, confiável, a quem nós podemos recorrer para saber a respeito da eternidade. O segundo motivo pelo qual eu afirmo que apenas Jesus tem informações seguras a respeito da eternidade é que Jesus ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. O apóstolo Pedro, discursando no dia de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, disse o seguinte, lá no livro de Atos, no capítulo 2, versos 22 e 24. Pedro fala assim: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando pelas mãos de iníquos. Verso 24. Ao qual, a Jesus, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. No tempo que nós conhecemos como hoje, nós que estamos sob o tempo,
O Senhor Jesus vive a plenitude da eternidade com Deus. Por isso, apenas Ele pode falar com segurança sobre a eternidade. O homem da nossa história, então, tomou uma decisão correta. Ao querer saber sobre a vida eterna, ele foi procurar Jesus Cristo. Se você tem interesse na eternidade, você deve fazer como aquele homem rico. E também procurar Jesus. O Senhor Jesus não rejeita ninguém. Ao contrário, Ele nos acolhe, Ele oferece descanso e alívio para todos que o procurarem. No seu Evangelho, João, no capítulo 6, diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. No Evangelho de Mateus, a fala de Jesus é assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você tem liberdade de se achegar a Deus. Você tem liberdade de se chegar a Jesus. Você pode procurar Jesus e pode pedir a Ele que lhe esclareça a respeito da eternidade. Porque existe uma eternidade. E existe uma vida eterna que o Senhor tem preparado e deseja oferecer àqueles que Ele criou com tanto amor. Nós, criaturas de Deus, também temos essa oportunidade de viver essa eternidade com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Então, veja só, o primeiro passo daquele homem foi acertado. Isso é, ele procurou Jesus. Procurou Jesus porque Jesus é digno, ele é fidedigno, as informações dele a respeito da eternidade são confiáveis, porque ele viveu desde a eternidade, existe desde a eternidade, venceu a morte e vive hoje essa eternidade plena com Deus. No entanto, as primeiras palavras que aquele homem dirigiu ao Senhor revelaram claramente que ele ainda não entendia muita coisa a respeito dessa eternidade. No Evangelho de Lucas, o texto que nós lemos, no capítulo 18, no verso 18, a palavra de Deus diz assim: e perguntou-lhe um dos principais: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Meus irmãos, aquele homem certamente estava acostumado a obter aquilo que ele queria. Acostumado a fazer o que fosse necessário para obter o que ele desejava. Ele sabia que riqueza e prestígio e qualquer outra coisa que se deseje não estão à disposição de qualquer pessoa, mas apenas daqueles que estão dispostos a usar os recursos, as armas certas para obtê-los. Talvez ele deve ter imaginado fosse um bom começo para essa conversa com Jesus, para esse encontro com Jesus, tratar Jesus com deferência, tratar Jesus com elogios. Por isso ele começa essa fala dizendo: bom mestre. E eu fico pensando Jesus ouvindo aquela fala assim de deferência daquele homem, assim como ele fazia deferência talvez nos seus contatos comerciais, como ele fazia deferência junto ao pessoal da sinagoga, de forma polida e educada. Então ele faz uma deferência a Jesus e chama Jesus de bom mestre. E então faz sua pergunta. E a resposta de Jesus parece um pouco rude. O verso 19 diz assim: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Não é interessante? Uma primeira leitura a gente pode pensar: poxa Senhor, mas o rapaz foi tão educado, ele foi tão cortês, tão polido. Ele chegou e disse: ô bom mestre, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus então entra meio que forte, né? E diz: por que você está me chamando de bom? Por que você está começando com elogios baratos? Você está querendo se relacionar comigo usando as mesmas armas que você usa para sobreviver com os seus amigos e negociantes? Jesus sentiu, nas palavras daquele homem, uma tentativa de manipulação. Há muitas pessoas que, por um motivo ou outro, sentem necessidade de ir ao Senhor. Mas as primeiras palavras que falam diante do Senhor
revelam a sua falta de compreensão a respeito da vida eterna. Elas consideram que, usando algumas estratégias conhecidas por elas, elas vão alcançar esse prêmio que eles julgam ser a vida eterna. Há pessoas, por exemplo, que tentam se utilizar das suas capacidades intelectuais para convencer Deus de algo. Elas tentam persuadir Deus. Acham que um pouco de lógica, um pouco de raciocínio, algumas frases bem colocadas serão capazes e suficientes para convencer o Senhor de que eles realmente merecem uma boa vida eterna. Outros tentam envolver o Senhor num ambiente emocional. Fazem biquinho, choram, pranteiam diante de Deus, fecham um semblante, tentam sensibilizar o Senhor. Essas pessoas muitas vezes acham que a bondade de Deus se traduz por um coração mole, um coração que não é capaz de ver o sofrimento do filho. Mas o amor de Deus não é assim. Lembra do que Cristo passou na cruz do Calvário? O Senhor viu o sofrimento do seu filho. O Senhor sabe sim suportar o sofrimento do seu filho quando esse sofrimento vai ao encontro da sua santa, poderosa e verdadeira vontade. Há ainda os que tentam forçar Deus a fazer o que eles querem. São aqueles que determinam e decretam os passos que o Senhor vai dar. Eles ameaçam a Deus, fazem chantagem com Deus, tentam extorquir o Senhor com todo tipo de ameaça, usam a palavra para forçar Deus a fazer o que eles querem. Acham-se pessoas cheias de direito, porque veem Deus como uma espécie de gênio da lâmpada e tentam se aproveitar das promessas que Deus fez, jogando essas promessas contra o próprio Deus. Essas maneiras de abordar o Senhor têm uma falha comum. Nelas não há relacionamento com Deus. Para essas pessoas, a vida eterna é uma espécie de bem, um prêmio que elas querem conquistar. E para conquistar, elas estão dispostas a pagar qualquer preço, ou quase qualquer preço. Deus, portanto, não é visto por essas pessoas como alguém com quem elas desejam se relacionar, mas como alguém que tem algo que elas querem. Foi assim com aquele homem rico. O elogio, a primeira palavra, o bom mestre, era apenas para amaciar Jesus e obter dele a resposta que permitiria àquele homem, assim, num passe de mágica, obter a desejada vida eterna. Por isso as palavras duras de Jesus para aquele homem. Aqui cabe uma reflexão. Quais são as suas intenções quando você se aproxima de Jesus? O que você quer obter dele? Você quer descobrir algumas palavras mágicas, é isso? Um jeito certo de falar, não sei, uma maneira de agir que vai acionar os prêmios de Deus para a sua vida? Talvez assim você vai conseguir a vida eterna. Em vez de tentar descobrir essas teclas mágicas, você precisa descobrir o prazer e a alegria de se relacionar com o Senhor. Não há engano aqui. O Senhor não está disposto a travar um relacionamento em que a desconfiança seja a base. Você precisa colocar a sua confiança em Cristo Jesus. Jesus não vai embarcar em um relacionamento no qual a outra pessoa procura extrair dele alguma coisa em vez de se relacionar com ele. Esse não é um relacionamento saudável entre pessoas e também não é um relacionamento saudável com Deus. O que eu farei para herdar a vida eterna? Aquele homem continuava a saber o que era necessário para usufruir da vida eterna. O que pode alguém fazer para tornar-se herdeiro de uma outra pessoa? Já pensou nisso? Porque essa é a pergunta daquele homem. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele quer se tornar um herdeiro. Mas o que faz alguém para se tornar um herdeiro? Absolutamente nada. Você não pode fazer nada.
para se tornar um herdeiro. Você é feito herdeiro por outra pessoa. Entende isso? A herança é um presente que você recebe. Você não pode fazer nada por ela. A pergunta daquele homem, portanto, era, de certa maneira, incoerente. Mas a bondade de Jesus vence a nossa incoerência. Mesmo quando nós não sabemos perguntar muito bem, mesmo quando a nossa pergunta é atravessada, mesmo quando a gente não chega no ponto, mesmo quando nós não sabemos nem exatamente o que a gente quer, Ele nos ouve e responde. Por isso vale a pena recorrer a Ele. Pacientemente, o Senhor vai conduzindo a conversa, de maneira que o coração daquele homem é revelado a cada passo daquela conversa. Aqui é algo também muito interessante. Vai ser assim com você. É assim com todo mundo que se aproxima de Jesus. A cada passo que você dá para perto de Jesus, a cada momento que você mais se aproxima dele, seu coração é revelado. Suas motivações, os enganos da sua alma, os auto-enganos do seu coração são expostos. Mas não se assuste com isso. Tudo isso é para o seu bem. É através desses momentos que o Espírito de Deus vai fazer de você alguém semelhante a Jesus Cristo. Na conversa com aquele homem rico, o Senhor perguntou primeiro pelos mandamentos. Aí aquele homem disse com muito orgulho que desde a mocidade já cumpria todos aqueles mandamentos. Talvez aquele homem aguardasse logo depois daquilo uma palavra de louvor da boca de Jesus, né? Algo do tipo, parabéns, você realmente é um cara muito bom, que legal, meu amigo, agora é só continuar cumprindo a lei, partir para o abraço, a eternidade já está nas suas mãos. Mas o Senhor sabia onde o coração daquele homem estava preso. Olha só o que diz o verso 22. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. A resposta de Jesus é simples. Para herdar a vida eterna, você precisa apenas ser um filho de Deus. E os filhos de Deus abrem mão de tudo nesta vida para simplesmente estarem na presença de Deus. Por isso, venda tudo. Tudo o que você tem, disse Jesus. Reparta esse dinheiro entre os pobres e venha usufruir da minha companhia. Me siga. Em João, no capítulo 12, no verso 25, o Senhor diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Além disso, os filhos de Deus ouvem a voz do Senhor e o seguem. Por isso o Senhor Jesus disse: vem, vende tudo, distribui entre os pobres e me siga. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 10, verso 28, o Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O desafio de Jesus para aquele homem deixou claro que ele ainda não entendia o que é a vida eterna, para a qual nós somos chamados pelo Deus eterno que nos criou. E o que é a vida eterna? A vida eterna não é um bônus de final de ano, de final de curso ou de final de vida. Não é um prêmio por produtividade, porque você se desenrolou bem na vida, tornou a sua vida algo legal. Não. A vida eterna é um relacionamento com Deus, que resulta em clareza de propósito para a vida aqui e no prazer de ter encontrado seu lugar nesse universo criado por Deus.
A vida eterna é uma permanente comunhão com Deus. Na sua oração sacerdotal, Jesus deixa claro o que é a vida eterna. Não há fogos de artifícios nessa declaração de Jesus. Não há elementos espetaculares, mas a simplicidade de um relacionamento maduro com Deus. Olha o que ele diz no Evangelho de João, no capítulo 17, versos de 1 a 3. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes tem dado. Verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Está aí bem claro. Vida eterna é relacionamento com Deus, que resgata sentido e significado para nós. Há uma fala de Jesus com aquele homem rico, no finalzinho dessa conversa, desse encontro, que muitas vezes fica despercebida, e eu quero terminar a nossa reflexão de hoje com ela. Depois de revelar a avareza do seu coração, né, que não era capaz ou não foi capaz de abrir mão das riquezas em troca dessa vida eterna, em torno da companhia de Jesus Cristo, ao se entristecer, naquele momento Jesus faz um convite simples e direto para aquele homem. Verso 22 diz assim: quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Segue-me. Vida eterna é andar com Jesus. Vida eterna é viver ao lado dele, é estar com ele. Vida eterna é conversar todo dia com ele, é ter intimidade com Jesus. Vida eterna é aprender de Jesus, é se deixar aperfeiçoar por ele. Vida eterna é permitir que as nossas mentes sejam moldadas pela mente de Cristo. Vida eterna é conhecer Jesus tão de perto, tão próximo, tão intimamente, que não somos mais nós que vivemos em nós, como disse o apóstolo Paulo, mas é Cristo que passa a viver em nós. Que o Senhor nos socorra nos momentos de angústia e de sofrimento. Que o Senhor nos ajude, e Ele está disposto a nos ajudar, a colocarmos a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. E que Ele nos ajude a perceber que essa eternidade, que essa vida eterna, começa aqui e agora e vai para além de tudo que nós imaginamos. E o Senhor está desejoso de nos dar essa vida eterna. É preciso apenas que a gente compreenda e se renda a Jesus Cristo como aquele que pode nos conduzir, abrir a porta. Ele mesmo é a porta que nos conduz a essa vida eterna, a esse relacionamento pleno com Deus, que nos enche de significado, que nos enche de objetivos para esta vida e para a vida que há de vir. Que o Senhor nos abençoe e cuide de nós, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo.